Buongiorno! Bora voltar à programação normal nesse canal aqui, porque eu fiquei um tempo parada, né? O processo da vida, o processo da criação de conteúdo, e gera muita culpa, sim, porque quando eu comecei, por exemplo, a publicar no YouTube há 11 anos atrás, tudo era mato, né? Tinha só os vídeos no YouTube longos, e aí, de repente, tinha Reels, Stories, TikTok, vários shorts e vários lugares diferentes pra gente se adaptar. E não é só pegar o mesmo vídeo e publicar ele em todos os lugares. Cada lugar tem o seu próprio formato, o seu próprio intuito, o próprio padrão de consumo do público. E aí, quando eu vejo uma pessoa falando que para você fazer sucesso digital, você tem que publicar todos os dias, me dá uma sensação ruim, uma gastura, sabe? Eu não sei explicar direito o que acontece, mas é um negócio de, mano, isso não é muito sustentável. E aí, o que eu vejo acontecendo muito? Perfis que eles sim publicam todos os dias, mas são umas publicações sem nexo, sem conexão, sem nada, sabe? Que não tem nada, é só publicar para cumprir uma agenda. Aí não é melhor um vídeo bem intencionado do que 3 sem nenhum objetivo? E existe um equilíbrio entre você ser meio low profile, mas também ser comunicadora por missão? Como que você encontra ele? Analisando a rede social de uma pessoa que eu conheço e que eu gosto muito, porque é uma pessoa maravilhosa, muito gente boa, assim, que você chega na presença dela, dá vontade de abraçar e passar a tarde com ela no negócio dela, né? Só que nas redes sociais ela não transmite isso, mas posta todos os dias. E aí eu fiquei pensando, cara, qual que é a lógica disso, né? Eu consegui desenhar uma analogia que vai ficar muito mais fácil de entender, ver se faz sentido. Imagina que você é um pescador. Todos os dias você vai lá, você é muito dedicado, disciplinado, coloca tudo, a tua roupinha, bota o teu coletinho, o seu chapéu cata-ovo, empurra o barquinho pro meio do lago e vai lá pescar. E aí imagina que nesse rio tem vários tipos de seres vivos. Então tem pescador que vai pescar cardume, então ele leva uma rede, tem pescador que vai pescar polvo, aí ele leva um tipo de isca, tem pescador que vai pescar tubarão, tem pescador que vai pescar tilápia, enfim, tem vários tipos de peixes diferentes, e cada peixe gosta de comer uma isca diferente, tem uma maneira diferente de você ir lá e pescar ele. E não é desse jeito também quando a gente vai falar com a audiência. Existem vários tipos de pessoas diferentes, por isso que é muito importante a gente fazer esse estudo e definir quem que é a nossa persona, para que quando a gente empurra o nosso barquinho para o meio daquele rio, saibamos exatamente o que aquela pessoa precisa, quais são as dores dela, que seriam, no caso, as iscas. E aí, imagina só esse pescador que a única coisa que importa para ele, que disseram para ele, é que ele tem que publicar todos os dias no Instagram, pelo menos 3 vezes, e que ele tem que fazer 12 stories por dia, que isso é um papo que eu já escutei até em faculdade, e eu fiquei tipo assim, não é possível! E aí, ele não sabe que peixe que ele tá querendo pescar, e então ele não sabe o que comida colocar no anzol, e ele vai colocar ali qualquer coisa, sabe? Sobrou um almoço de ontem, um feijão, sobrou feijão, ele vai botar feijão no anzolzinho e vai jogar lá. E o que vai acontecer? Não vai pescar peixe nenhum. Ele vai falar, eu sou um mau pescador, eu não levo jeito pra pescar, esse mar não funciona, esse rio não tem peixe coisa nenhuma. Os peixes me odeiam. E mesmo que ele estivesse sozinho nesse rio, ele não iria pescar nada nunca. Mas a verdade é que ele tem que ir até, desviando de tantos outros barcos. As redes sociais hoje em dia, elas são muito movimentadas. E existe, sim, muita concorrência por atenção. Não adianta só jogar uma isca boa, você tem que jogar melhor isca, assim, a receita caseira, autêntica. Então, em cada lugar que você olha, tem outro pescador no barquinho ali jogando. E aí você olha o barco do vizinho puxando aquela rede cheia de peixe. Gente, que injustiça, não é mesmo? Mas vocês entendem que essa mentalidade, esse tipo de pensamento não vai resolver as situações, porque o que esse pescador precisa é parar e olhar pro barquinho dele e pensar no que ele pode fazer para encontrar um espaço, talvez exista dentro desse mar uma espécie de peixe, de animais ali, que não tem ninguém procurando por ele, que não está sendo representado em conteúdo, sabe?
Então sempre tem um espaço, porque hoje em dia as redes sociais, elas são muito sobre você criar comunidade. A gente, hoje em dia, com tantas pessoas falando do mesmo nicho, se você não colocar a sua autenticidade para jogo, aquilo que te faz único, que são as suas vivências, né? Você pode ser, por exemplo, podem existir 1 milhão de médicos no mundo, mas eu vou me conectar com aquele que mais faz sentido comigo. E existem os médicos mais diretos, mais caladões, mais bravos, e tem gente que gosta desse estilo, que não gosta dos muitos sorrisinhos. E tem quem vai gostar de uma pessoa com atendimento mais doce, mais alegre. Tem gente que gosta daquele médico que senta e explica com todos os detalhes. A gente tem uma aula que atende a gente com paciência e demora. E tem gente que quer entrar e 5 minutos. Nas redes sociais é a mesma coisa. Então eu posso estar aqui falando sobre criação de conteúdo, sobre a vida, e tem um monte de gente falando sobre isso, mas é engraçado que quando eu consigo me soltar e estar aqui com muita tranquilidade, respirei antes de começar o vídeo, mesmo que eu esteja, não é o caso agora que eu tô falando isso com muita fluidez, mas mesmo que eu tenha assistido vários vídeos antes desse para pegar referência, para entender o que o pessoal tá falando, e possa vir aquele pensamento de por que eu vou falar isso se já tem tanta gente falando a mesma coisa? E mesmo que eu quisesse copiar na hora que eu abro minha boca para me comunicar, eu falo do jeito que é só meu. E no começo do meu canal no YouTube, no meu primeiro canal, né, que eu uso muito como referência aqui, que é por onde muitas pessoas me conheceram nesse mundo digital, no começo eu quase desisti. Eu tive vontade de fazer isso porque eu olhava as referências e eu queria falar de maquiagem, de beleza e tudo mais, mas tinham poucas referências na época, eu queria ser igualzinha a elas. Queria ser plena, bem arrumada, camisa social. Seguir o padrão, porque é muito mais confortável. E no começo é normal a gente não saber mesmo quem é a gente no digital, sabe? E eu era muito tímida e eu também não sabia fazer amigos. Eu não sabia muito conversar com as pessoas. Então foi todo um processo que eu acabei usando o digital pra me curar, pra me expandir, pra me observar. Então, pra mim, o processo foi outro, sabe? No último vídeo eu falei pra vocês que se vocês querem aprender a se comunicar melhor, a falar melhor aqui nas câmeras, vocês podem praticar e treinar isso conversando com as pessoas, trocando ideia com quem você encontra nos lugares e ver como que você se comunica com elas, como que elas se comunicam com você, como que elas recebem aquilo que você tá falando pra elas. Mas eu não tinha muito essa base também na época que eu era muito jacu. E os primeiros vídeos eles entregam isso. E aí, às vezes a gente passa por dificuldades na nossa vida, que a gente encontra uma barreira, e essa barreira ela vai fazer duas coisas. Ou ela vai te derrubar ali, ou depois dela você vai seguir mais forte. São aqueles momentos mais desafiadores que mais dá vontade de desistir. E eu passei por isso, e não foi uma vez só. E eu falei, cara, eu tô gastando minha energia aqui, gastei dinheiro com equipamento, com as coisas, tempo. Eu parei de atender como maquiadora para focar só no canal e não importa o que eu faça, nada dá certo. O que está acontecendo? E aí eu pensei, cara, quer saber? Já tô prestes a largar mesmo esse negócio, eu não tenho nada a perder, então eu vou só ser eu mesma. Eu vou fazer piada, eu percebi que naqueles outros vídeos, quando eu falei tal coisa, o pessoal achou engraçado, que quando eu usei tal expressão gerou mais comentários, então eu vou seguir o fluxo, vou tentar entender melhor o que o meu público espera de mim. E aí as coisas começaram a engrenar, ainda muito tímida, mas as pessoas começaram a se conectar melhor comigo e elas começaram a me dar feedback. E o YouTube é um lugar muito maneiro para isso, porque realmente a gente tem tempo de conversa, tempo de conexão. É um feedback que talvez a gente não receba com tanta precisão nas outras redes sociais. Inclusive, a gente tem que sempre estar ouvindo muito a nossa audiência quando a gente cria conteúdo, sabe? Não só sobre esses feedbacks, mas tem pessoas que elas são haters mesmo, e aí dane-se. Mas realmente existem pessoas que elas dão críticas maneiras pra gente. Por exemplo, eu não entendia nada de iluminação, nem de câmera, nem de nada. Eu comecei completamente despreparada. Então, se você aí tá esperando chegar o momento onde você vai estar pronta, falando muito bem, entendendo das coisas, vixe, provavelmente você nunca vai começar, sabe? Tem uma expressão que eu gosto muito que diz que se você começou
quando você estava pronta, com certeza você começou tarde demais. Até porque isso nem existe, né? Então a gente vai aprendendo com o tempo. E eu comprei 2 luminárias, tipo aquela ali que tá ali no fundo do meu cenário, e eu coloquei um papel manteiga na frente. Coloquei as 2 apontadas pra mim e tava maravilhoso, assim, nossa, cara, luz no olho, assim, que coisa mais linda. E aí uma pessoa comentou: nossa, teus vídeos são ótimos, mas eu achei eles um pouco escuros. E eu fiquei bem ofendida no primeiro momento. Eu fiquei, o quê? Eu acabei de comprar minhas luminárias. Eu coloquei um papel manteiga, comprei a luz na loja mais potente, não entendia nem calor, nem nada. Mas ficou aquele negócio de, tá, respirei. Agora eu vou olhar com mais calminha pra entender se isso é realmente válido. E comecei a olhar outros vídeos. E aí me despertou a pergunta, né? O que é uma iluminação bem feita no vídeo? Vamos procurar no próprio YouTube como montar uma iluminação para o cenário, o que usar. E daí eu fui comprando equipamento, errei muito na compra de equipamento no começo. Hoje em dia, felizmente, está tudo muito mais fácil, tem muito mais resenhas, tem equipamentos muito mais acessíveis do que naquela época, mais práticos, né? Hoje eu uso umas LEDs pequenininhas aqui, que é só apertar o botão e ela já funciona fácil de carregar e de montar, que elas são mais em conta do que o que eu paguei na época, naquela softbox bem quadradona, que tinha que botar uns palitos em cada uma delas e comprar umas lâmpadas desse tamanho que fervia. Só senti aquele suorzinho, aquela pressão baixando, mas são os perrengues da vida do crescimento, né? Olha, eu tô aqui e gostaria que as minhas lâmpadas estivessem me aquecendo um pouquinho, pra falar a verdade, que tá tão frio aqui em Curitiba, meu Deus do céu. Enfim, deixa eu voltar, né? Faz parte da minha comunicação também, e me perdendo, aí eu me puxo de volta. Voltando pro barquinho, né? Do você pescador. Olha só o tanto de energia e de dinheiro que ele tá desperdiçando, porque tempo é dinheiro. Ele poderia sim estar fazendo qualquer outra coisa. E vai chegar uma hora que esse cansaço de todos os dias ir lá, montar o equipamento, vestir a roupinha, empurrar o barquinho, essas coisas vão precisar de manutenção do mesmo jeito, né? Às vezes o barquinho vai furar e ele vai estar ali o dia inteiro no mar jogando e vendo as pessoas tendo resultado, e ele não. Vai chegar uma hora que ele vai sim se perguntar se... Putz, esse negócio eu não levo jeito, eu não deveria estar lá assando pão, sei lá, pintando uma parede em vez de estar aqui pescando. É o meu sonho estar aqui pescando, eu sempre achei que eu seria um grande pescador, mas tô cansado. não é muito mais econômico? E isso eu vou te falar para tirar um peso gigante da sua cabeça, porque é um peso que nossa, eu sinto muito. Eu sinto muito, é por isso que eu consigo vir aqui passar isso para vocês. Eu sou uma pessoa que eu penso demais, sou muito reflexiva e eu sinto muito. E isso é muito bom, porque eu consigo trazer para vocês essa questão sem parecer que ela é simplesmente muito prática, que a gente não vai ter pensamentos sabotadores, crenças limitantes, vontade de desistir, porque o que tá cheio por aí é gente falando assim, é só você postar. Mas, gente, não é só você postar. Vai ser difícil lidar com o desânimo. Por isso que é muito bom a gente já começar falando disso aqui agora. Porque eu não quero que você desanime e desista do teu sonho e ache que não é pra você e que não funciona. São só pequenos ajustes. A gente precisa ser muito cientista, sabe? Pesquisador, ter essa coisa que consegue separar o nosso valor próprio do resultado que a gente tá tendo naquele momento. Porque todo mundo passa por todos os níveis antes de chegar no sucesso, sabe? Todo mundo que faz sucesso um dia teve momentos ali de perrengue onde parecia que nada daria certo. Mas eles prosseguiram e eu quero que você prossiga também. Então a gente precisa entender que a gente tem que estar o tempo todo pesquisando, o tempo todo testando, fazendo experimentos. Se você coloca na sua cabeça que você é um pesquisador, um testador, um cientista, tira muito desse peso de quando algo não for tão bem, quando você tiver uma ideia que parece brilhante, você jogá-la para o mundo e ela não funcionar, você não só descartar aquela ideia, ou você não só sentir que você não tem valor. Porque se um cientista ele tem uma ideia genial, por exemplo, eu quero inventar um micro-ondas, eu quero inventar um forno micro-ondas. Com certeza, o primeiro cara que teve a ideia de inventar um forno micro-ondas, ele não acertou de primeira.
deve ter explodido o negócio, deve ter dado muito ruim. E aí, quando o primeiro experimento deu ruim, ele não chutou tudo e falou, ai, dane-se essa merda, senão a gente não teria micro-ondas, sabe? Ele anotou o que não funcionou nessa primeira tentativa. E aí, eles fazem milhares de tentativas até dar certo. Eles pegam uma ideia e ele tem tanto amor pelaquela ideia e tanta certeza que aquela ideia é digna de ser materializada, que eles podem passar a vida inteira deles melhorando esse projeto para funcionar. Então, quando a gente tem uma ideia de conteúdo, quando a gente consegue se visualizar um criador de conteúdo de determinado assunto, que transformação que isso vai gerar na vida das pessoas, como que isso vai dar certo, como eu me vejo colhendo esse resultado, não pode ser no primeiro vídeo que isso vai dar ruim. Não pode ser com 1 ano que a gente vai querer desistir, nem com 2. A gente tem que perseverar. Perseverar, mas não ficar repetindo os mesmos erros também. Se o primeiro micro-ondas explodiu, ele vai tentar fazer com que o segundo não exploda. O que dá para melhorar? Um fusível ali, tem que juntar um outro fio, tem que botar um negócio de proteção. E assim, aquela ideia inicial, ela vai melhorando com o tempo, até ficando melhor ainda do que o que ele imaginou que poderia ficar, e uma hora ele vai falar, uau! E pegando esse mesmo exemplo de uma pesquisa científica do inventor, a gente também é muito legal, quando a gente quer criar conteúdo, consumir conteúdo de pessoas que falam sobre a criação de conteúdo, sobre equipamento, sobre o nosso público-alvo, e ir buscando conhecimentos, porque hoje em dia uma pessoa que quiser inventar um micro-ondas muito bom, melhor do que o que a gente já tem, ela não vai começar do zero, como esse primeiro cara. Ela vai pegar todos os estudos desse primeiro cara e vai transformar em algo melhor ainda. Provavelmente somos a única espécie que vai acumulando conhecimento. A gente, por exemplo, um João de Barro, ele faz a mesma casinha de barro desde sempre. Mas a gente, se a nossa geração anterior fez uma casinha de barro, a próxima já faz um apartamento. E a outra já faz um arranha-céu, porque a gente pega todo o conhecimento que tinha antes da gente e transforma aquilo a partir daquele ponto numa coisa nova. E isso é incrível. É por isso que a criação de conteúdo também fica cada vez mais elaborada, cada vez mais complexa, mas sempre tem espaço para você. Porque no fim das contas, são conexões com pessoas e é isso que a gente nunca pode perder. E às vezes a gente só quer encontrar alguém parecido com a gente, que valide a nossa maneira de viver. Então, quando eu chego nas redes sociais e falo assim, gente, eu experimento mesmo a vida. Eu passo por várias profissões porque eu gosto, é o meu hobby. Sou tatuadora, cabeleireira, nail designer, eu faço tudo. Eu gosto de aprender coisas novas, gosto de estar em contato com as pessoas e gosto de falar, gente, agora eu tô fazendo isso, quem quer me pagar? E as pessoas me pagarem. Eu acho maneiro, é um hobby que me paga. E eu não sou obrigada a ter certeza das coisas. Eu posso experimentar, eu posso ser diversa, eu posso ter multitalentos. E eu posso me jogar intensamente nas coisas. E tem várias pessoas que me julgam sim, e eu sofro um pouco de ataque, de hate de algumas pessoas que não entendem, porque a gente é criado a definir um caminho, e isso vem muito dos nossos pais, né, dos nossos avós, de você vai entrar numa profissão e você vai seguir carreira linear e vai construir aquilo até o dia que você se aposentar. E eu não penso assim. Então, eu tenho a minha maneira de viver, eu vou abraçar, igual uma mãe protege o filho, eu vou abraçar o meu estilo de vida, o que eu acho certo. E quando eu falo isso, eu represento outras pessoas que também vivem assim, mas se culpam, porque elas não estão conseguindo se defender das pessoas que estão tentando colocar elas dentro de caixas. Então, quando a gente solta a nossa autenticidade nas redes sociais e a gente tem orgulho da maneira que vive, acabamos por libertar pessoas que vivem assim também e não tem uma representatividade. E isso é para tudo, pro corpo. Se eu sou uma pessoa que eu tenho quadril largo e todos os lugares que eu olho só tem um padrão de corpo e todo mundo usa roupa para aquele padrão de corpo, eu acabo não tendo muita referência do que fica legal no meu corpo, não tenho inspiração. Aí vem alguém que se acha linda e maravilhosa com o corpo que tem e se veste de um jeito incrível e eu olho para ela e falo, nossa, ela tem um biotipo como o meu, não dá uma
um calorzinho no coração quando a gente encontra alguém que tem algo em comum, que geralmente é algo que faz a gente se sentir meio alienígena na sociedade. E é por isso que estamos nesse momento das redes sociais. A gente vai passando por várias fases na criação de conteúdo. Quando eu comecei era muito sobre ensinar, e o YouTube era um lugar de curso, de tutorial, então fiz muitas visualizações, ganhei muitos seguidores ensinando a fazer coisas, e hoje em dia isso já virou commodity, né? Já tem muita gente ensinando coisas, já tem um banco de dados muito grandes, e agora buscamos conexão, buscamos montar comunidade. Isso a gente escuta muito por aí. E como que a gente faz? É isso, levantando a bandeira de tudo que a gente é, de tudo que a gente gosta, de tudo que a gente acredita. E não buscando se colocar em caixa. Aí, ó, fui por um rumo aí, né, gente? Só tô indo, né? Vocês gostam do conteúdo assim? Porque nos outros tinha um roteiro bem certinho, bem elaborado que eu segui. Até algumas amigas me perguntaram: ai, Kim, você tem um roteiro que você vai falando tudo tão tranquilamente? Eu tava com um roteiro bem escrito, e hoje é engraçado que eu escrevi um roteiro também lindo, que ele parecia um poema, que eu falei, cara, esse roteiro tá tão lindo, espero que eu consiga expressar ele em palavras quando eu for gravar. E aí agora eu tô aqui gravando, eu só peguei o começo desse roteiro e depois, ó, fui por outro caminho. Acho que semana que vem eu vou publicar esse que eu gravei aqui. Isso que eu queria trabalhar nesse vídeo aqui, mas ele vai ficar muito longo, então a gente vai dissertar um pouco mais sobre isso no próximo, provavelmente, que é tão importante a gente entender que a produção de conteúdo que você grava, o que você posta ali, que você joga pro mundo, é a ponta do iceberg. Embaixo disso tem toda uma estrutura. Assim como uma árvore. Antes dessa árvore começar a virar árvore em cima, ela pode estar nesse tamanho de mudinha, mas embaixo tem muita raiz. E essa raiz é o tempo que esse pescador da nossa história, por exemplo, pararia e falaria: hoje eu não vou sair para pescar. Porque hoje eu vou assistir um documentário de pesca, hoje eu vou abrir um almanaque e entender que seres vivem nesse mar e o que eles consomem, o que eles buscam, que fome do que eles têm. E aí ele não foi pescar naquele dia. E as pessoas podem falar: meu Deus, fulano está desistindo, fulano... Na verdade, ninguém vai pensar isso. Tem tanta gente pescando no mar que tá tudo bem. Mas vale a pena ele parar, olhar se o equipamento dele realmente faz sentido, ele ir atrás de conseguir essa isca, de descobrir que peixe que ele quer pescar, entende? Eu sinto essa culpa que eu tenho essa pressa, sabe? Queria estar publicando tantas vezes por dia, porque dá a impressão que você vai conseguir as coisas que você quer mais rápido, publicando mais vezes. E isso pode até fazer sentido depois que você já sabe o que funciona. Então, primeiro, para criar conteúdo, você precisa organizar. Organizar a sua cabeça, conhecer você mesma, tirar os excessos, estudar o mercado, estudar as dores dessa persona, estudar como que você pode se conectar com essas pessoas. E é claro que você não vai ficar para sempre nesse momento introspectivo, e enquanto isso a gente vai publicando. Mas a quantidade de publicação nesse momento que você ainda está estudando, e não que você não vai estudar para sempre também, mas nesse primeiro momento é um estudo mais concentrado, pode ser que nisso você consiga fazer um post por semana. 2 posts por semana. E tá ótimo. E vai ter que ter um tempo ali só de teste, sabe? Aí a gente vai falar sobre criação de séries, de quadros, para você ter um tempo mínimo de testar aquele formato. Aí você vai testar, por exemplo, eu descobri que eu quero falar sobre tal coisa, mas qual formato vai combinar melhor com a minha linguagem para que eu consiga me conectar com as pessoas? Às vezes eu acho que vai ser um vídeo cheio de edição, de corte, dinâmico e não sei o quê. E aí eu lanço ele e ele não dá boa. E aí? Será que é o tema? Vamos tentar fazer um próximo vídeo, vamos sentar, estudar esse conteúdo. E aí na próxima semana, ou assim que possível, depois que eu terminei esse estudo, eu vou tentar lançar esse mesmo tema com um outro formato. Espero que agora você tenha bastante argumento quando alguém olhar pra você e falar assim: é porque tem que postar todo dia. E que você também consiga ter muito mais compaixão com você quando nesse começo você não consiga postar todos os dias. Vai com calma, são fases.
Não precisa começar com os 2 pés na porta. Quando você souber o que funciona, aí sim você pisa no acelerador. Vamos aprender a dirigir primeiro. Desejo uma ótima semana e semana que vem vai ter vídeo se Deus quiser. Mas enquanto isso você pode me acompanhar no meu Instagram, que tem bastante conteúdo por lá. Também publico no TikTok e muitos desses conteúdos vêm aqui por Shorts. Qualquer dúvida, comentário, eu vou ficar muito feliz em responder, então vamos manter essa comunidade que está nascendo aqui nesse canal novo, bem ativa, bem engajada e vamos conversar muito. Um beijo, tchau!